Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a você ligadinho aqui no nosso programa, chegando na sua tela com muito conteúdo, com muita alegria nesta tarde. Muito obrigada pela sua companhia, viu? E seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, hoje com técnica de decupagem em vidro no nosso artesanato. Além disso, nós vamos entender o papel da Antártica no equilíbrio térmico, né, do nosso planeta, no equilíbrio térmico global. E nós também teremos um bate-papo sobre finanças, mas na verdade, dica de como economizar em viagens. Você está pensando em viajar agora nessas férias de julho? Então fique ligadinho que já nós teremos muitas dicas aqui no nosso programa. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta aos nossos entrevistados, aos nossos convidados do dia, você já pode mandar a sua pergunta aí no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. O número está aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Então, bora começar? Nós começamos, como sempre, com o nosso artesanato do dia, então roda a vinheta. Hoje nós recebemos Andréa Valente, artesã maravilhosa aqui do meu lado. Muito prazer te conhecer. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Muito bem-vinda, Andréia. Obrigada. É maravilhoso te receber aqui no nosso programa, porque a gente sabe aí que você é muito talentosa, tem muitos trabalhos maravilhosos e a gente está vendo aqui, gente, cada peça, uma mais linda que a outra. E a Andréa tem muito a nos ensinar, não é isso? Se Deus quiser que eu consiga passar com clareza o que eu sei para vocês. E com certeza, gente, é uma técnica aqui, a dela, que eu fiquei olhando, eu falei, gente, mas como é que você consegue fazer isso, Andréa? Nossa, mas cadê os relevos, Andréa? E ela falou, tá cheio de segredo aqui, tá cheio de truque. Vou contar um pouquinho agora. Segredos que serão revelados todos hoje aqui no nosso programa. Todos. Vamos mostrar o vaso que nós vamos fazer hoje? Então, Clara, hoje eu pensei em ensinar esse jarro aqui. Ele é um jarro que eu trabalhei com a colagem e a transparência no vidro. Eu acho ele muito delicado e escolhi para trazer hoje para o seu programa esse jarro. É isso aí, vamos mostrar. Este vaso que nós vamos montar aqui, eu trouxe outros. Utilizado como um vaso para plantas, né? Para plantas. Aqui você pode colocar água dentro, porque esse a gente trabalhou só ao lado de fora. Você pode colocar flores aí dentro com a água, que não vai ter problema nenhum. E mesmo pode ser também uma peça para decoração, né? Belíssimo. Sem colocar a planta, ou fica a gosto, né, da pessoa. Porque você trabalha com a técnica de decupagem, né? E aí você falou, esse daqui tá do lado de fora, porque muitas vezes você acaba fazendo a colagem aqui do lado de dentro, né? Esse jarro, por exemplo, eu posso chegar aqui, esse outro Pedir aqui, para você colocar lá de volta. Tá. Esse outro aqui, ele é colado... Pesado, minha gente! Ó, ele é dentro... Ele foi feito de dentro. Mostrar aqui pra essa, ó. De dentro para fora, tá vendo? E foi feito aqui dentro também. É colado aqui do lado de dentro, do lado de dentro. Então, por isso, aqui é o vidro. Aqui não tem nada, né? É o próprio vidro. E fica bonito, né? E esse é muito pesado, realmente. É pesado, pelo amor de Deus, muito cuidado. Esse dourado já é uma outra técnica, com folha de ouro. Olha, fica lindo. A folha de ouro todinha aqui dentro, né? Isso. Vou mostrar toda aqui aí dentro. câmera. Mostra pro pessoal, bacana. É um trabalho que é feito todinho por dentro, né? Então, a arte da colagem, a decupagem, ela é bacana porque ela me traz infinitas possibilidades de trabalho, né? Já tem ali a xícara, que foi trabalhada de dentro para fora. Essa daqui, né? É uma técnica com queima em forno. São para uso diário, para o dia a dia, essas xícaras, os pratos. E quando você fala de queima em forno, inclusive o forno doméstico, né? Nesse caso é o forno doméstico. Forno doméstico mesmo. Da casa da gente, que você vai
colocar a temperatura e queimar conforme as instruções da tinta que a gente usa para o vidro. Mas é tudo muito simples, são materiais simples, baratos e que a gente pode transformar tudo de uma maneira tão linda, né? É isso aí, enfeita a nossa casa, mas cada detalhe que você coloca aqui também agrega valor aí para quem vende o artesanato, né? Agrega. Porque aí vem um pouco da sua alma, né? Porque os próprios papéis que a gente olha, às vezes a gente tem várias visões diferentes. Eu enxerguei esses papéis dessa forma, mas talvez se você fosse montar, você fosse utilizar outros recortes, né? O que Sim. faz tudo único e diferente. Ou até muito mesmo em bonito. outras posições, Exatamente. né? Cada artista vai ter o seu olhar, Sim, não é isso? sim. Bem, então vamos começar. Antes de qualquer coisa, lista de materiais na tela, por favor. Olha lá, gente, lista de materiais que vamos usar hoje: um vaso de vidro incolor, guardanapo de papel para decupagem, verniz acrílico brilhante, verniz vitral, pincéis macios, solvente para limpar pincéis, pasta metálica, álcool e tesoura. Depois, todos esses materiais, essa lista de materiais, ficará lá no nosso Instagram, @nosso programa, para que você possa rever. Agora é hora de prestar atenção em cada detalhe do passo a passo aqui que a Andréia vai trazer pra gente. Então, vamos lá. Primeira coisa, Clara, eu vou limpar o vidro, né? Eu vou limpar esse vaso, esse jarro, vou lavar, depois eu vou passar o álcool sobre todo ele para eu começar esse trabalho. É sempre importante começar assim, Para que não deixando tenha ele bem limpinho. gordura, que nada possa interferir aqui no trabalho, né? Para que o trabalho não seja tão bom. Então, o que a gente vai utilizar aqui? Guardanapos de papel. Eu trouxe hoje, eu escolhi essa estampa, que eu achei ela muito bonita, não é? Sim, lindíssima. E aí eu quero contar para vocês que todos esses guardanapos, eles têm duas películas aqui atrás, ó. Então, quando eu vou trabalhar a decupagem, eu tenho que tirar aqui as duas películas para que na colagem ela fique perfeita e traga toda a beleza da estampa desse guardanapo. E essas películas saem inteirinhas, né, Andréia? Saem inteirinhas e isso aqui, claro, a gente guarda para limpar pincéis, para utilizar, né? Nada se joga fora Nada no se joga artesanato. fora. E eu já tive a filha de uma aluna que fez desenhos belíssimos aqui e estampou no prato, ficou lindo. E uma coisa muito Olha. original, ela fez para a mãe dela. Fez para poder fazer a técnica de decupagem mesmo, mas com desenho feito à mão, é isso? Ela falou para a mãe dela: mãe, mas por que vai jogar fora esse papel? Vó, foi para a avó dela. E aí ela aproveitou aqui, fez desenhos e colou no vidro, fazendo um Olha, que trabalho muito bacana. lindo. Eu achei muito bacana. E aí Bom, vira uma memória afetiva também, né? Muito. E aí, o guardanapo, ele é assim, Clara. Tá. Quando eu vou utilizar, vou dar uma dica para o pessoal. Quando eu vou utilizar esse guardanapo para fazer um prato, ou se eu for utilizar ele todo aqui no vidro, é bom que eu passe um ferro de passar roupa quente em cima dessas marcas aqui, ó, para que fique mais fácil você utilizar esse guardanapo, Sim. tá? Mas aqui, no nosso caso hoje, nós vamos colar os recortes do guardanapo aqui no vidro. Então, quando eu vou fazer esse recorte, eu não retiro esse papel aqui de trás. Não tira essa película? Não, ainda não. Eu recorto primeiro, eu já trouxe aqui recortado, ó. Mas eu deixo para retirar a película depois. Veja aqui, ó, eu fiz o recorte, escolhi o que eu queria colar. E só depois que eu recortei, é que eu vou vir aqui e tirar as películas, ó. Porque isso aqui é muito fino, muito delicado. E até na hora de tirar aí tem que tomar cuidado. É tudo bem delicado, né? Com muito amor, com muito carinho. Porque se eu for recortar o papel assim, ó, ele fica muito difícil. Então, eu recorto primeiro para depois tirar a película. Você Então, não consegue nem segurar direito, né? De não, tão delicado. se tiver um ventinho aqui, ele já Voa. voa. Aí, o que eu faço? Já limpamos o nosso vidro, que nós vamos trabalhar. Já recortamos o guardanapo e tiramos a película aqui, ó. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui e vou ver aonde eu vou querer colar essas flores.
Eu acho que aqui tá bonito. O que você acha? Eu gosto. Eu gosto também. Tá bem então, lindo. Nós vamos fazer dessa forma aqui. A colagem... Precisa de ajuda? Não, obrigada. Essa colagem aqui, ó, eu sempre faço com verniz acrílico brilhante. Tá. E nunca com a cola, porque você vê que ele é bem leitoso, bem... Até parece uma cola Tá mesmo, vendo? né? Parece uma cola, mas ele vai trazer aqui pra mim um resultado mais perfeito, ó. Tá. Daí eu venho com o pincel, Sempre de dentro pra fora. delicadamente, sempre de dentro pra fora. Parabéns. Já e estou venho aprendendo. passando assim, ó, pra ir esticando o guardanapo. E sempre pego a base maior dele aqui, ó. Tá. Porque se eu começar a colar daqui, a tendência é que ele rasgue. Então, eu começo sempre da parte maior, que ele já vai se acomodando aqui, ó, tá? E vou passando delicadamente. Esse é um processo muito gostoso, porque você começa a ver a transformação do vidro a partir de materiais tão simples, né? Sim. E material simples que ainda assim agrega muito valor à peça, né, gente? Agrega. Porque quem vê pensa que é uma pintura, não é? Pensa. E esse é o objetivo, né? Todo mundo que faz a decupagem, assim, quer e busca Esse resultado. esse resultado. Resultado de pintura, né? Que Exatamente. pareça ali uma pintura. E parece demais. Olha Eu aqui. olho aqui cada uma dessas peças e pra mim todas parecem ser pintadas. E são Aí- todas de decupagem, né? São todas. E aqui, ó, você vê, ó, olha aqui, ele já começa, Clara, e dando uma outra carinha para esse vidro. Sim. Então, o que a gente vai fazer nesse daqui, ó? É bem simples, viu, gente? Quem tá aí em casa é bem simples, ó. Só ter delicadeza. E uma coisa importante que eu quero falar para o pessoal de casa que vai fazer é não deixar sair muito verniz aqui fora, tá? Tá. Dessa colagem. Porque depois eu vou ter que dar uma limpadinha aqui, ó. E quanto menos verniz sair, vai ser melhor. Qual a sua técnica pra limpar? Um Eu paninho uso mesmo? um cotonete com bem pouquinho de água ou um pouco de acetona para tirar tudo depois. Uhum. O que ficou pelo lado de fora. Como a gente tem um tempinho maior, eu vou colar um outro aqui só para Tá. dar uma dica depois. Pode Ok, ser? Pode. Tá. Então, todos esses aqui, ó, já trouxe, né? Sem a película, esse, ó. Sim. Para facilitar para nós. E vou colar esse outro aqui desse lado, ó. Vou colocar aqui. Aí já fica completinho. Nesse caso aqui, ó, eu já encontro um grau de dificuldade maior, porque eu não posso encostar aqui para não estragar aqui atrás. Então, quando eu tô fazendo em casa, eu deixo, geralmente, eu vou colando, espero um pouquinho secar para eu vir para pro outro lado, tá? Quanto tempo, mais ou menos? Hoje tá um pouquinho frio, tempo meio úmido, acho que uma meia hora tá bem sequinha. Tá. Tá? Mas é Mas é importante bem dar esse rápido. tempinho, né? Outra coisa que eu não gosto e gosto sempre de deixar a dica para as pessoas é que nunca usem secador para agilizar esse processo. Tá. Que muita gente usa o secador ou soprador e vem com aquela ar forte aqui. O que acontece? Muitas vezes a tendência do verniz que não está seco e como ele é muito fininho, ele se aloja em algum canto mais e isso dá pocinhas de verniz e não fica bom o trabalho. Então eu não Mas gosto. isso nesse momento, nesse processo aí, ou nenhum processo... Eu não uso secador Você em não nenhum gosta? processo. Tá. Não gosto. Todos os meus alunos sabem disso. E Nem eles... secador, nem soprador. Não, de jeito nenhum. Esse é um trabalho que a gente tem que pensar assim. Isso aqui é um trabalho artesanal, feito à mão, com muito carinho. Então, você não tem que ter pressa. Não estou fazendo isso aqui em linha de produção, né? Uhum. Eu tenho que depositar todo o meu amor e deixar aqui o processo seguir naturalmente a secagem. Fica muito mais bonito. Muita Não paciência. quer dizer que eu não possa secar. Pode. Mas eu corre riscos. acho que não deve. Tá certo. Eu não seco. Isso aí, Tá? essa é a dica da Andréia, gente. Pode seguir que vocês vão se que vai dar certo, ó.
Tem artesãos que indicam já utilizar, né? Utilizar o secador, o soprador para agilizar Sim. algum processo. A Andréia não gosta. Eu não gosto, mas não quer dizer que não possa ser feito, Isso aí. né? Bom, estando aqui colado, ó, eu vou esperar secar, Tá. né? Mas vejam só, aqui tem uma flor, aqui não tem. Então, depois que eu faço a parte principal desse jarro, eu venho com outros recortes, escolhendo aqui, ó, o que eu vou fazer, tá? Aí você vem procurando, você recorta mais um pedacinho do guardanapo, cola uma flor aqui, ó, como vai ficar bonito isso aqui. Sim. Aí eu venho com a tesoura, E tiro completa aí uma o desenho. parte e vou completando, tá? Então, é só isso, essa primeira etapa. Você já fez artesanato, Clara? Não. E você tá achando... De verdade verdadeira, não. Não. Ajudei um ou outro aqui. Mas tá fácil. Ajudei você alguns tá... artesãos, né? Mas num processo ou outro, mas não gosto muito de me arriscar, não. Porque a chance de dar ruim, minha gente, Não é gigante. Ó, mas esse aqui você pode Ao se vivo arriscar. ainda, Ô, Clara, mas esse aqui você pode se arriscar. que Posso? Você vai conseguir. É bem simples. Esse daí dá, né? E vários outros, qualquer um que você quiser, você Mas consegue. eu tenho amado, viu? Eu tenho amado. É muito eu queria bacana. muito ter tempo para aprender mais. Você sabe que eu aprendi o artesanato há pouco tempo. Nunca tinha feito nada de artesanato. Nada, nada, nada? Trabalhei no banco, no mercado financeiro, 30 anos. Depois que eu me aposentei é que eu aprendi. Ó. Ó, caixa registradora. O que quer dizer? É dinheiro, né? Ah, esqueci É do meu... dinheiro, né? É, que agora eu... Desculpa o grito, gente. Ai, que É tudo. dinheiro. Porque trabalhou no banco. Eita. Amaral colocando aí, Adorei, né? Amaral, sonoplasta. esse clim-clim, esse barulhinho. Ó, É para Então. ilustrar bem, né? A fala. sim, ó. Então, olha aqui, veja bem. E depois eu Já vou... colocou mais um ali. E depois eu vou terminar e colocar um outro aqui. Para Mas ficar todo essa, preenchido. Para ficar todo preenchido, porque eu acho muito bonito. Mas se não quiser também, não tem problema, né? Cada um tem o seu jeito, tem o seu gosto, tem a sua criatividade, né? Depois de feito isso, Clara, a gente vai esperar secar, Tá. tá? Ele vai secar aqui. E quando estiver seco, eu vou passar outra demão desse verniz Tá, em cima de todas as flores que eu colei aqui. tá. Para que elas fiquem, porque às vezes nessa primeira colagem ela não fica muito bem coladinha. Aí eu venho com mais um pouquinho de verniz sobre, não agora enquanto tá molhado, mas depois que tiver seco, eu vou passar de novo para que ela possa tá realmente colada aqui antes da gente passar para a segunda etapa. Tá, e depois disso que limpa, então, esse excesso Depois de verniz que disso, fica por fora. Eu venho limpando esse excesso de verniz, Tá. porque eu vou utilizar agora aqui um outro tipo de verniz. Mas é bom fazer a limpeza nessa primeira etapa e depois de na novo. segunda, tá? Tá, pra ele não secar. Essa parte aqui tá clara? Sim. Então, tá clara, Clara? Tá claro, Clara. Bom, aí, Clara, eu trouxe esse aqui que já tá colado. Passa a mão para Sequinho. você ver. Sequinho. Eu já passei o verniz aqui duas vezes. O que eu vou vir aqui agora? Eu vou passar o verniz vitral sobre todas essas flores. Tá. Para dar uma cor bem, assim, como falo, bem brilhante, parecendo que tem até uma resina sobre essas colagens, tá? Por fora. A gente tem algum exemplo aqui? Não. Opa, exemplo? Não. Temos esse já que já Esse tá que pronto. já tá Opa, passado, não né? posso, esse aí já tem Tá. a cola. É Então, bom tomar cuidado o também verniz. para não sair muito ali do desenho com esse Não, verniz? com esse verniz, porque principalmente esse, ele não é solúvel em água, esse verniz, e ele fica mais difícil a limpeza dele, tá? Tá. Mas a gente vem aqui, ó, devagarinho, passando sobre todo o jarrinho. Sobre todas as flores. Eu Passa em escolhi tudo. essa técnica
para trazer para cá, porque eu acho ela muito bonita. E acho, depois eu vou limpar aqui, viu? Que caiu, pingou um pouquinho aqui. Fique em paz. É, Faz parte do processo, né? faz. Não dá pra fazer tudo muito limpinho. É, em casa geralmente a gente forra nossas mesas, né? É. Para não ter nenhum problema. Então, estava falando que eu escolhi esse aqui porque eu acho que ele fica muito bonito, muito chique, muito delicado e é algo simples, que mesmo que a pessoa ela não tenha ainda um costume de fazer artesanato, ela vai conseguir fazer com muita facilidade. E vai ficar lindo. Vai ficar lindo. Esse aqui eu acho que vai ficar até mais bonito que aquele outro ali. Não sei, que eu gosto muito de cores. Sim, esse daí tá mais coloridão, né? Tá Então... mais, ele vai realçar muito. E o verniz realmente dá um brilho, Dá né, um menina? brilho muito. Olha aqui. Esse verniz Esse é vitral. fantástico, esse verniz vitral. Esse você passa quantas demãos? 3 demãos, 4. 3, 4? É, passo. Então é pra ficar bem brilhoso mesmo, Pra ficar- como uma camada, como se fosse uma camada de vidro por cima dessa, é isso? Exatamente. Essa é a ideia. Exatamente, essa é a ideia, tá? Então aqui, ó, nós já terminamos essa primeira etapa. Então passa uma demão, espere secar o quê? Uns 20 minutos também? Meia Esse hora? aqui vai demorar um pouquinho mais, talvez. Aí você espera secar aí meia hora, uns 40 minutos. Tá. Porque tem que estar bem sequinho. Porque Aí se eu espera secar, passa começo de novo. a passar aqui sobre ele, a tendência dele depois é ele virando tipo uma borrachinha. Então eu espero sempre essa secagem, Tá. tá? E passa só sobre o desenho? Ou faz Só o contorno sobre completo? o desenho. Só Não, sobre o só desenho. sobre o desenho, tá? Espera secar, mais uma demão. Espera secar, mais uma demão. Espera secar mais uma. Espera secar de mais uma. novo, mais uma demão. 4 vezes. 4 vezes, tá? Tá. 3 são necessárias. Tá. Agora, se você quiser um pouco mais, se você achar que precisa, você vai passar um pouquinho mais. 4 é garantia, né, gente? Tá? É. E outra coisa, além da beleza que vai trazer esse verniz aqui, a peça, ele vai proteger essa peça. Porque essa peça aqui, eu não vou precisar lavar. Eu posso passar um espanador, eu posso passar um paninho úmido. Tá. E não vai atrapalhar, entendeu? Mas se quiser lavar, Pode lavar com esponja macia, mas Tá. não há necessidade. E esse jarro é para colocar água aqui dentro e as flores, aham, tá? Então, mas não tem necessidade. tá. Aí, Clara, feito tudo isso aqui, nossos jarros praticamente já estão prontos. Sim, O que eu vou ter é que voltar fazendo as demãos que a gente tem que fazer. isso. E aí, eu tenho que ter um acabamento bonito também, Exatamente. né? Estou vendo que aqui na borda a gente tem um detalhe. É, nessa borda aqui, eu utilizei a pasta metálica, que tem várias cores. Ela tem dourada, tem prata, tem cobre, tem várias cores. E daí, isso aqui eu tenho que usar com muita parcimônia, porque ele suja muito. Então, eu não posso colocar muita pasta. Tá. Bem pouquinho, olha aqui, na ponta do dedo, tá vendo? Quase nada. Quase nada. Eu vou pegar esse primeiro aqui só para mostrar a diferença que fica quando a gente tem a pasta metálica e quando não tem. Olha aqui, ó. Olha como isso já dá uma carinha diferente aqui, ó. É um Aí eu acabamento venho, mesmo, é um né? Um efeito acabamento especial. muito bonito. Eu vou deixar aqui, acho que dá para o pessoal de casa ver, não dá? Sim. Ó, olha aqui. Posso fazer uma pergunta Pode, aqui, de uma dúvida por que me favor. surgiu? Aqui, ó, desse lado, sobrou um pouquinho de papel, né? Ah, sim. O que você faz com ele? A gente vai cortar esse papel, tá? Antes aqui do acabamento. E a gente vai lixar. Eu vou pegar uma lixa de unha mesmo, né? E venho aqui, ó. Aqui ele tá molhado ainda. É sempre bom eu esperar secar. Corta aqui com a tesoura. Tá. E para tirar qualquer coisinha que tenha ficado aqui, eu passo uma lixa, tá? Tá. Uma lixa para eu poder fazer esse acabamento que a gente está fazendo aqui. Ok. Aí tá bom. Eu passei aqui, ó,
Tô tirando já o pouquinho que saiu ali de fora. Vou esperar também secar. Então, o artesanato é um processo que a gente tem que, né, sempre devagar. Faz um passo, espera, faz outro passo, espera. E é isso que é bom, traz um relaxamento, uma coisa tão boa. Bom para a cabeça, bom para tudo. E é aquilo que você falou, né? Não é linha de produção. Não é. Não é linha de produção. Mas você pode ir fazendo um vidro, um outro vidro, sempre nesse primeiro processo. Enquanto um tá secando, só fazendo o outro. Exatamente. Não é? Sempre a gente faz assim. Por exemplo, pratos. Eu vou fazer, eu já faço 6 de uma vez, até para aproveitar o material que eu já estou utilizando, né? Aí, ó, aqui eu passei. O que que eu faço? Eu espero secar para vir aqui com uma outra demão. Exemplo, esse que eu trouxe pronto aqui, ele já tá sequinho, mas ele, se você olhar ele aqui pertinho, você vê que tem algumas imperfeições. Sim. Então, depois de seco, eu venho, deixei para fazer isso aqui, eu venho com mais um pouquinho da pasta metálica e vou passar aqui em lugares que não ficaram tão bom, não ficou tão bom, e nem tão preenchido, entendeu? Não obrigatoriamente em tudo, né? Mas Não, presta atenção mesmo naquele lugar que tá faltando, na parte que falta. E eu deixei esse pedacinho sem ter passado aqui, Clara, para mostrar que depois que a gente fez tudo isso e que a gente finalizou a peça e ela já está seca, aí eu venho com esse mesmo produto, que é o verniz vitral, e delicadamente eu vou, aqui eu tô passando onde tá seco, vou passar nessa bordinha para selar, para que isso aqui não saia depois. Até porque é um vaso, vai entrar água aí, né? Vai entrar água. Então, aí nesse caso pode entrar água, depois do verniz. Nesse pode. Quantas demãos? Só 2. Aqui duas. só 2, não tem necessidade de ser mais. Eu não vou passar do lado de cá, que eu acabei de passar mais pasta. Tá? Isso aí. Mas só 2. E aí, se eu quero também, existe outras formas de fazer esse acabamento. Posso fazer com folha de ouro, posso fazer com Igual vários... você fez aqui, né? Com vários outros produtos. E eu trouxe aqui um produto também que eu uso, que eu gosto. Vou passar esse aqui pra cá. Daqui pra mim. Obrigada. Que eu posso também passar aqui. O que que eu fiz? Eu vim aqui com uma cola e passei essa cola toda aqui, ó. Tá? Olha aqui, o pessoal. E essa cola, ela é branca. Então, ela vai secar. Tô passando aqui. Como esse tem essas bordinhas assim, ele fica um pouco mais difícil de passar. Eu venho aqui com o próprio dedo, faço assim para espalhar essa colinha. Só que eu tenho que esperar ela secar, até ela ficar transparente. Aí, essa parte aqui, eu já havia colocado essa cola. Tá? Ela já tá seca. E eu venho com esse papel dourado aqui, ó. Colo ele aqui, vou como eu tô com a mão com a cola, ó. Vou apertando ele sobre ele fica, todo né? o jarro e vou puxar. E quando eu puxar isso aqui... Aí, mais uma técnica que a Andrea tá ensinando aqui pra gente. Vamos ver se vai dar certo, que eu fiz a colagem agora, ó. Mas aí, deixa eu fazer assim, direitinho. Quando eu puxar, ele vai ficar aqui, ó. Olha lá. Todo coladinho aqui, tá vendo? Mas em casa, vocês vão poder fazer com mais calma. Aí, deixa eu colocar bem aqui. Coladinho. Que ele vai aqui, ó. Porque tem que dar o tempo certinho aí, né? Tem que dar o pra tempo ele certo. Pegar a cola. Mas assim, em casa, esperando esse tempo da colagem, quando a gente tira, eles ficam belíssimos, fica uma coisa muito bonita. Olha aqui, ó. É isso, fica esse aqui rico. tá dando pra ver melhor. Fica lindo. Fica rico, cheio de ouro. Cheio de ouro, nossa, a caixinha de dinheiro na minha estoque. Nosso tempo acabou, André. Olha, eu vou deixar aqui, agradeço. gente,
Vou deixar seus contatos para o pessoal conhecer Muito mais obrigada. do seu trabalho, poder contratar os seus serviços, né? Olha lá, gente, no Instagram, @AndreaValente, com 2 Es no final. Andrea Valente, WhatsApp, DDD 11, número 93377-9995, 93377-9995. E também tem Andrea Valente lá no YouTube, como tá aparecendo aí na sua tela. Andrea, agora Muito sim. obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada ao pessoal de casa que me assistiu. Estou às ordens, o que precisarem é só chamar. Prazer te conhecer Muito e parabéns obrigada. pelo seu trabalho maravilhoso, viu? Obrigada, Beijo. muito feliz. Até a Tchau. próxima. Obrigada. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já já nós voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde a você que nos acompanha. A gente já teve um artesanato muito bacana aqui. Se você perdeu, você pode rever as edições do nosso programa lá no YouTube, Hit TV Oficial. Acesse a playlist do nosso programa e você pode rever todas as nossas edições. Bem, a partir de agora nós vamos falar sobre o papel da Antártica no equilíbrio térmico global, gente. Qual será que é o papel da Antártica? Será que a gente está falando de aquecimento global aqui? Bem, quem explica tudo pra gente é a doutora Francine Elias, que é bióloga, doutora em ciência ambiental, especialista em ESG e fundadora do Instituto Gelo na Bagagem. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Clara. Obrigada pelo convite. Doutora, já vamos começar explicando diferença de mudanças climáticas, aquecimento global, a importância da Antártica nesse processo todo? Sim. Bom, o aquecimento global, a gente fala porque a atmosfera do planeta está muito mais quente que o normal. Muitas pesquisas já constataram que a gente já chegou no 1,5 de temperatura a mais que o normal. E esse aquecimento, ele modificou muitas coisas no planeta. Por isso, a gente tem o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, por exemplo, quando a gente tem um frio no verão, que muita gente fala, mas não tem o aquecimento, o que é esse frio? O que acontece? Como a atmosfera está muito quente, ela também aquece a Antártica. Então, na Antártica, simplificando bem, né? A gente tem algumas áreas ali onde são produzidos os ares que vêm, né? Os ventos, as frentes frias que vêm para o Brasil, por exemplo. Então, vamos supor que antes do aquecimento, esses ares eram produzidos onde a gente tem uma temperatura de -10, -15. Então, à medida que ia subindo até chegar no Brasil, chegava ali no sul com 5 graus, 7 graus. Agora, como modificou ali, esses ventos, esses ares estão sendo produzidos mais para dentro da Antártica, onde já tem uma temperatura de -40 no verão. E aí ele sai dali, vai ganhando calor no caminho, hora que ele chega no sul do nosso Brasil, já está a 0, -1. Por isso que a gente teve também alguns locais agora no inverno que nevou, né? Alguns locais que teve neve onde nunca nevou. Então a gente tem essa mudança toda por conta do aquecimento da atmosfera. Tá certo. E aí, como você disse, né, agora, enquanto nós conversávamos durante o intervalo, está tudo ligado. E cada um precisa fazer a sua parte, não é? Com certeza. Individualmente. Com certeza. Eu falo no canal, né? Tudo está conectado. Então, o planeta todo está conectado pela atmosfera, pelos ventos e pelo mar. Então, a gente tem as correntes atmosféricas e as correntes marinhas. E o que a gente faz aqui chega na Antártica e o que sai da Antártica chega aqui. Então, por exemplo, já foi encontrado fuligem de queimadas da Amazônia
na Antártica. Porque elas vão, né, a fuligem vai através do ar e chega na Antártica. E aí a gente tem mais um problema. A fuligem é normalmente cinza, preto, e em cima do gelo, o que acontece? Vai escurecer, vai absorver mais calor e o gelo vai derreter mais rápido. Olha só, que perigo, né? Então, cada um tem que ter essa consciência para não jogar lixo também no mar, né? Você me disse, partículas de plástico também são encontradas lá. Sim. Na verdade, microplástico a gente está encontrando em todos os locais. Sim. Já foi encontrado microplástico até no nosso cérebro, né? Sim. E aí, esses plásticos, mesmo lixo grande, é levado pelas correntes, né? Pelas correntes marinhas. Então, já foi encontrada muita coisa na Antártica de lixo, microplástico, muita coisa que é levado pelas correntes, sim. E não interfere só no clima, né? Porque tem um desenho bem específico, né? O Nemo, que eles falam. Todo esgoto vai dar no mar. Então, tudo que você joga fora num lugar errado vai cair no esgoto, né? Que cai no rio, que cai no mar. Sim. E como o oceano não está parado, isso tudo acaba chegando em vários locais, inclusive na Antártica. É isso aí. Como eu disse, você é fundadora do Instituto Gelo na Bagagem. Queria que você falasse um pouquinho desse instituto, do papel dele, da função dele. Bom, o Instituto tem o objetivo de trazer essa consciência de que a Antártica existe e que ela tem uma influência, uma importância na nossa vida. Porque muita gente não sabe que a Antártica existe e quando sabe, às vezes confunde com o Ártico, né? O Ártico está no norte, a Antártica está no sul, está bem pertinho da gente. Muitas vezes, quando a gente procura na internet sobre a Antártica, vem aqueles vídeos que a Antártica é o fim do mundo, que ninguém pode ir, que tem ET. Então, o Instituto eu criei para poder trazer todas essas informações e com embasamento científico para as pessoas entenderem e saberem a importância mesmo da Antártica. E com o objetivo também de aumentar as pesquisas ali naquela região, né? Na verdade, o Brasil, ele tem uma pesquisa muito forte. A gente briga muito por financiamento, porque como as pessoas não sabem da importância da Antártica, acha que o Brasil vai para lá, que está gastando muito dinheiro para ir num lugar longe, difícil de chegar, né? E aí a gente tem esse grande problema de financiamento de pesquisa. Mas as nossas pesquisas científicas brasileiras na Antártica são muito fortes, reconhecidas internacionalmente. O ano passado eu fui no congresso que acontece bianual e lá muitos pesquisadores ganharam prêmios de melhor pôster, melhor apresentação. É isso aí. E a doutora Francine Elias é referência nessa área. Para conhecer mais do trabalho dela, entra lá no Instagram, @dra, de doutora, Fran Piera, é assim que se fala? Isso. Dra, Fran Piera. E tem também o @gelo na bagagem, que é o @ do Instituto. Doutora, prazer te conhecer. Tem o YouTube também aqui, né? Agora que eu vi, Gelo na Bagagem, o YouTube da doutora Francine, para que você possa conhecer mais do trabalho dela, do projeto e apoiar também, né? A gente está aqui para pedir esse apoio nas pesquisas, né, na Antártica, que realmente é algo muito importante. Prazer te conhecer, viu, doutora? Muito obrigada, Clara. E a gente quer pedir o apoio, né, sempre, porque o Instituto tem o objetivo também de formar professores, formar os estudantes. Então, a gente vai bastante em escolas públicas, fazer palestras e tudo. Então, para quem quiser apoiar a nossa ONG, é isso aí. muito bem-vindo. Apoiem e sigam nas redes sociais. Até a próxima, doutora. Muito obrigada, Clara. Agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com dicas de economia em viagens para essas férias de julho. Não sai daí, não. E o nosso programa já está de volta, agora falando de dicas de economia, para que você possa viajar
Talvez não agora nessas férias de julho, né? Que já começam amanhã, mas quem sabe já comece a se organizar para as próximas férias, hein? As férias de dezembro. Ou quem sabe escolher aí uma outra época do ano para viajar. Bem, gente, tudo depende do seu planejamento e aí a sua economia pode ser maior ou menor. Quem explica tudo isso pra gente é o Jeff Patzlaff, que é planejador financeiro, especialista em finanças comportamentais. Jeff, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer sempre estar com vocês e o papo de hoje ele vai ser sem filtros. A gente vai falar diretamente como você vai viajar mais ainda nesse ano. É isso aí, ainda nesse ano, não necessariamente ainda nessas férias. Exato. Mas dá para viajar nessas férias? Olha, possível é, mas vai ser caro. A gente está num momento que tudo está muito caro e quanto mais a gente conseguir se organizar, mais viagens a gente consegue fazer. E a gente vai conversar bastante sobre isso no programa de hoje. É isso. E por que o Jeff Patzlaff, gente? Porque o Jeff, eu acho incrível, tá? O seu perfil lá no Instagram, ele fala assim, ó... Eu sou um viajante assíduo, mergulhador profissional, explorador de experiências fora do óbvio, há mais de 20 anos no mercado como planejador financeiro internacional. Então, a gente tem aqui um planejador financeiro internacional que ama viajar e vive viajando. Então, acho que ninguém melhor que você para trazer essas dicas pra gente, né, Jeff? Exato, a gente vai falar bem na prática hoje sobre essas dicas para o nosso ouvinte. Inclusive, gente, Jeff estava contando aqui para mim na hora do intervalo que nos últimos 2 meses ele fez 3 viagens. Não é isso? Ai, é tão gostoso. Bora viajar comigo? A gente pode contar para o público? Pode. Então conta para eles aí, para onde você foi, onde você esteve nos últimos 2 meses. Vamos de trás para frente? Vamos. Começamos por Gramado. Quem aí não quer ir para Gramado? Comer um chocolate gostoso, aproveitar esse friozinho. Então, Gramado foi bem interessante. Acabei de chegar da Serra Gaúcha. Antes disso, para mudar um pouco, uma Amazônia. Por que não conhecer um pouco mais a nossa cultura? A gente viaja tanto para fora do Brasil, mas quando foi a última vez que a gente viajou aqui dentro? Então, a Amazônia foi uma experiência incrível ainda há 3 semanas atrás. E antes disso, claro que a gente gosta de uma viagem internacional, dar uma passada no Alasca, por que não? Essas foram as viagens dos últimos 2 meses. É isso aí, mas não foi só pro Alasca, não. Fez um tour ali na região, né? Isso tudo, gente, gastando pouco. Ele falou assim, ó, eu garanto que ninguém gasta menos do que eu fazendo esse tipo de viagem. Olha, e se tiver alguém que gasta menos, me manda a dica, porque a gente troca dicas lá nas redes sociais. É isso. E eu falei, Jeff, você não trabalha não, Jeff? Vive viajando assim. Ele falou, não, ele tem o privilégio, né? O privilégio de trabalhar de onde ele estiver. Exatamente Como a isso. assessora disse, né? O nômade digital. Isso, a gente gosta e a gente se organiza nesse sentido. A gente pode ter uma renda garantida todos os meses, sendo CLT com o nosso trabalho, ou a gente pode ser dono da nossa liberdade com a nossa responsabilidade também, porque querendo ou não, a gente paga as nossas contas. É isso aí, gente. E aí o Jeff fala o seguinte, normalmente, você não precisa de mais dinheiro, você precisa de mais intenção. Enquanto você parcela o que brilha na vitrine, pega essa, enquanto você parcela o que brilha na vitrine, tem gente parcelando o sonho de uma vida inteira, com o método clareza e coragem. Como é que a gente faz isso, hein, Jeff? Como é que a gente deixa o que é supérfluo de lado, né, para viver realmente os nossos sonhos, assim como você faz? Eu acho que eu trouxe... A gente consegue botar as telas para o público? Claro, já vamos colocar a primeira tela no ar, por favor, diretor. Que a gente consegue, com essa tela, trazer dicas muito simples, mas elas vão, de fato, facilitar a organização e o planejamento de tudo. Primeiro, seja realista. Não sonhe, não queira viajar para a Disney se você tem muitas contas para pagar. Então, vamos organizar isso, seja realista. Entenda, se você tem dívidas, se organize para pagar as dívidas primeiro. Claro que a gente sempre tem uma parcela aqui, uma ali, mas quanto mais você conseguir ser realista, mais fácil fica de você curtir a vida. Então, a gente vai sim, primeiro, olhar para a gente, para a nossa realidade, porque o Instagram do vizinho sempre é mais legal que o nosso. Então, essa é a primeira dica.
E aí a pessoa se organiza, então. Primeiro ela se organiza ali financeiramente, aí a pessoa é realista, pensa ali numa viagem que dê para fazer naquele momento da vida. E aí a gente vai para o próximo passo da nossa lista, que é planeje a ida e a volta. Exatamente, porque você vai voltar para sua casa. Quando você voltar, você vai ter contas para pagar. Então, às vezes as pessoas querem só pensar na viagem, mas esquecem que naquele mês da viagem, elas vão gastar dinheiro. Inclusive, em casa, não estando em casa. A conta de energia elétrica, ela vem, mais baixa, mas ela vem. O aluguel, ele não vai vir naquele mês? Então, lembre-se que você tem várias despesas fixas e, claro, a viagem em si, ela também custa. Então, vamos organizar para que você possa ir e voltar de uma forma bem tranquila. Então, a gente vai organizar essa viagem fácil, leve, para que você possa voltar sem precisar pensar em contas para pagar. E fazendo reservas mensais, como está indicado ali no próximo item, né? Faça reservas mensais. Exatamente isso. A melhor forma de você se organizar é você ter bem claro os seus objetivos, guardando dinheiro para eles. Quando a gente guarda dinheiro para algo que a gente gosta, tudo é mais fácil. Então, quanto mais a gente conseguir direcionar o dinheiro para o que é importante para a gente, mais esforço a gente faz. Quantas vezes a gente não faz uma hora extra para ganhar um dinheirinho a mais? Aquele bico, aquela renda extra, vender um doce, algo uma renda extra mesmo. Se for para um objetivo, levar os filhos para algo legal, levar a galera para ir para Disney, não é mais fácil? Então, a gente vai se organizar guardando dinheiro todos os meses e, claro, a gente vai ter toda uma estrutura para organizar isso. De repente, é preciso fazer essa renda extra aí para conseguir guardar. Mas se der para mexer no próprio salário do mês, o Jeff também tem uma dica para gente, né? Próxima tela no ar. Exatamente. Quanto mais a gente conseguir seguir um padrão de gastos, mais fácil fica da gente prever as nossas férias. Então, segue essa dica. 50, 30, 20. A gente vai dividir o nosso salário, aquele dinheiro que entra todos os meses, nessa proporção. 50, 30, 20. Metade de tudo que a gente ganha, a gente vai viver as nossas despesas fixas com metade de tudo que a gente ganha. Parece pouco, mas hoje a gente pode se organizar muito bem para isso. E não é difícil viver com a metade do que a gente ganha, porque boa parte disso são os nossos luxos, são aquele eu mereço. Então, metade dos nossos gastos mensais são despesas fixas, energia, aluguel, a educação dos filhos, metade dos nossos gastos. 30% para curtir a vida, porque a gente trabalha para curtir a vida, não é para pagar contas. Então, 30% para a gente ir naquele restaurante que a gente tanto gosta, para a gente levar os nossos filhos para aquela viagem que a gente está sonhando há muito tempo. Então, 30% para curtir a vida e 20% para a gente ter certeza que vai curtir a vida por muitos anos nas aplicações de longo prazo. Então, é um investimento para a gente não depender só do INSS, por exemplo. Então, é um investimento para a gente ter certeza que a gente lá na frente a gente vai conseguir essa estrutura. Então, com 50, 30, 20, a gente curte. Agora, a gente paga todas as contas e ainda tem aquele dinheiro para curtir lá na frente. Ah, Jeff, mas eu queria tanto viajar logo, Jeff, não queria ficar esperando. Será que eu não posso pegar 50% dessa parte que sobra, né? 50% para o básico e os outros 50% eu já vou investir na viagem. Não é o que você indica, né? Isso vai fazer com que você viaje somente agora. As suas próximas viagens ficam comprometidas. Então, quanto mais você conseguir se organizar, mais fácil é de você viajar todos os anos e não só nas férias escolares, porque às vezes essa viagem pode ser num bom final de semana. Ou daqui a pouco tem uma folga extra. Você vai folgar na quinta e na sexta e você consegue viajar na quarta e voltar no domingo. Então, outras viagens são possíveis se você se organizar. 50, 30, 20 garante essa estrutura. Direcionar dinheiro demais para um impulso naquele momento vai fazer com que você só viva aquele momento e depois você ainda fique pensando na conta para pagar. É isso aí, minha gente. E aí o Jeff não recomenda viajar agora nas férias de julho. Se for viajar agora nas férias de julho, pegar uma viagem mais baratinha, aqui para perto, né? Hospedagem
Dá para dar uma economizada na hospedagem, não dá? Tá. Tem várias formas de você se hospedar, tá? Então, hoje, tá? Eu sei que ninguém gosta de ir para casa dos parentes. Não é que ninguém gosta, mas pode dar mais trabalho do que ficar em uma hospedagem num destino diferente. E a gente já fica pensando, vai incomodar, né? Vai tirar a liberdade da pessoa ali que está recebendo a gente. Querendo ou não, é melhor você pegar uma hospedagem paga. Isso, porque você tem liberdade. E essa liberdade, ela tem muito valor. Claro que é legal estar com familiares e as pessoas que a gente gosta, mas você poder acordar a hora que você quer, sem ter que explicar por que você foi tomar café da manhã às 9 da manhã e não às 7, que nem todo mundo quer, é muito libertador. Então, nessas férias, se organize. Se você já tem recursos para viajar, vá viajar feliz. Mas se você ainda não tem, garanta a próxima viagem. Se organize. As férias de dezembro estão aí. O ano novo não vai ser barato. Então, quanto mais a gente conseguir organizar os nossos próximos anos, as nossas próximas férias, mais feliz a gente vai ficar trabalhando de agora até o final do ano. A gente vai trabalhar bastante ainda. E o Jeff já deu alerta aqui que não é momento de comprar passagem aérea, né, Jeff? As passagens aéreas, elas estão muito caras devido a incerteza em relação ao Oriente Médio. Então, a gente vê, de fato, as passagens aéreas muito caras. Então, a gente tem cada vez menos promoções. Você deixar para comprar agora a viagem desse mês, julho, já está aí. Você em julho viajar comprando agora a passagem fica muito caro. Até dezembro já tem mais tempo. Então, a chance de surgir uma promoção daqui até dezembro, ela é muito maior. Então, minha sugestão é, se organize o quanto antes para você poder ter tempo para que você contar com a sorte de ter uma promoção do destino que você já sabe onde é e quanto você vai gastar. É isso aí. Aí tem alguns aplicativos também que o Jeff usa, né? Para dar alguns alertas de promoção. Depois eu vou pedir para você falar sobre ele, se der tempo, porque o Jeff também fez algumas planilhas para gente para simular aí uma viagem para Disney, por exemplo, não é isso? Olha, eu fiquei sabendo, tem muita gente querendo ir para Disney que está ouvindo a gente nesse momento. Então, a gente fez essa simulação com um norte e eu trouxe essa simulação com alguns valores. Olhem na tela com a gente. A gente tem uma simulação econômica. A econômica é realmente você economizando nessa viagem. É você comprando com calma tudo que você precisa. Esse valor, você vai olhar, Jeff, mas eu não vou comprar com 400 essa passagem para Disney. São $400. Sim. Por quê? Quando você viaja para fora do Brasil, você precisa pensar em dólar. Pensar em dólar. E o brasileiro ainda tem essa dificuldade. Então, todos os meses você vai guardar dinheiro em dólar para sua viagem dos Estados Unidos. Já compra o dólar? Sempre compra todos os meses um pouquinho. Então, por exemplo, se a gente pegar a nossa viagem dos Estados Unidos, ela pode ser econômica, com $400, ou vou comprar de última hora, porque vai ter gente que vai em julho ainda. Essa viagem ela vai custar $2.000 ao invés de 400. Agora que eu tô vendo ali que você fez, econômico ou deu vontade. Exatamente, porque deu vontade, eu mereço. Então, tem várias formas da gente fazer isso. Os ingressos da Disney não são baratos. Então, você vai gastar pelo menos uns $400 com os ingressos. Mas, se você quiser uma fila VIP, quiser umas atrações diferenciadas, esse valor sobe fácil para $1.000. Então, já fica bem mais caro. E você vai dormir aonde? Você vai precisar da hospedagem também. Então, a gente tela também no ar para a gente ver ali o valor da hospedagem? Exato. A gente tem o valor da hospedagem além da alimentação. Sim. Então, a gente tem a hospedagem, uns $400 sendo econômico e uns $800 de alimentação, sendo econômico. Porque nos Estados Unidos, você pode comer em restaurantes mais baratos ou restaurantes mais caros. Quanto vai custar tudo isso? Sendo econômico, uns $2.000. Parece pouco, mas para o brasileiro é muito dinheiro. E gastando um pouco mais, são $6.000 por pessoa para a mesma viagem. Então, você pode ir para a Disney com $2.000 ou com $6.000. $2.000, dependendo do período, assim, quase um ano, são $200 por mês.
Aí abre uma conta, tem várias empresas que abrem essas contas. Nomad, Wise, Revolut, tem várias opções. Mas faça essa reserva todos os meses diretamente em dólar. Você vai gastar em dólar, faça em dólar. E para você chegar nesses $2.000, $200 por mês, você viaja. Olha que beleza, hein, gente? Excelente dica para quem tem o sonho de ir à Disney e que pensa, ah, não, é impossível para mim, porque se a gente vê ali em reais, não tem como não pensar nos reais, né? Que a gente tem que guardar todos os meses. Mas eu vi ali embaixo, né? $2.000 e $6.000 para a pessoa que deu vontade, né? Mas ali no econômico, $2.000 que você transformou ali para R$12.000, não é isso? Pensando no dólar a R$6? Exato. 5,50, mas exato, 12 mil, isso na cotação de hoje. Então, seria mais ou menos isso. É um norte, já é do dinheiro. outro lado, $6.000 vira? 36. Passando aí, né, gente, 36. dos 30. E aí, minha gente, fica quase impossível pensar em acumular aí R$30.000 para uma viagem, né? É isso. Mas acumular 12 mil, talvez não seja tão complicado. E o segredo está em você decidir a data que você vai. Então, por exemplo, quero ir esse ano. Você juntar R$12.000 num ano para uma viagem é bastante. Para algumas pessoas é possível e outras não. Mas você juntar R$12.000 para daqui a 3 anos fazer uma viagem, já começa a ficar mais possível. Então é esse o sentimento que eu gostaria de trazer. Se você não começar agora a se organizar, as suas próximas férias, elas não vão sair de casa. Você vai precisar dessa organização. E aí a gente tem outros destinos também, mas eu acho que o principal ponto é 50, 30, 20 vai permitir que você curta essas férias na Disney, porque talvez o seu filho vai lembrar a vida inteira que você levou ele para Disney. É isso aí, gente. Foco no sonho e deixa de gastar com coisas supérfluas. Quer mais dicas de viagem, de economia em viagens? Siga o Jeff lá no Instagram, @Jeff, Jeff Planner, com 2 N's. Jeff Planner é o @ dele lá no Instagram para você seguir e conhecer muito mais do Jeff, pegar as dicas do Jeff. Muito obrigada, viu, mais uma vez, pela sua presença aqui no nosso programa. Dicas valiosas pra gente que sonha em viajar. Sempre um prazer falar com vocês. Me sigam nas redes sociais, porque daqui a pouco a gente vai se encontrar no aeroporto. É isso aí. Valeu, Jeff. Até a próxima. Bem, e assim, com essas dicas, nós encerramos o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Beijo grande, que Deus abençoe sua semana e até a próxima. Tchau, tchau.